Oi, vamos à nossa aula de CHN de hoje, então, a nossa aula 3, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre as energias não renováveis. Na aula passada a gente viu as fontes de energia renovável, né? Onde a gente viu a biomassa, a geotérmica, a energia que vinha da força dos ventos, a que vinha dos oceanos, a que vinha da luz solar, todas renováveis. Hoje a gente vai discutir um pouquinho aquelas fontes de energias não renováveis. A gente já sabe que as renováveis são aquelas que possuem pouco impacto ambiental, né? Elas quase não causam nenhum mal para o meio ambiente e elas são recarregáveis, elas sempre existem, né? Elas vão se renovando a cada dia. Justamente o contrário das energias não renováveis, né? Das fontes de energia não renováveis. Fontes de energia não renováveis são aquelas que usam recursos naturais esgotáveis, aqueles recursos que tem na natureza que eles acabam, eles não se recuperam após usados, né? Vai chegar um dia que eles vão ter um fim. Pode ser amanhã, depois, o ano que vem, pode ser a longo prazo, mas vai chegar um dia que aquela matéria-prima vai terminar. Esse tipo de energia que usam essas energias não renováveis, geralmente o contrário das renováveis, né? Eles também eles causam maiores problemas para o meio ambiente, além de gerarem, né, grandes disputas envolvendo então tanto a extração, quem tem, né, no seu território alguma energia não renovável, desculpa, acaba tendo um grande poder econômico, né? E também quem comercializa, quem compra e quem vende essas matérias-primas também acaba tendo um grande poder econômico em relação a outros países, né? Quais são as principais fontes de energias não renováveis, então? O carvão, que a gente falou um pouquinho na aula passada também, né? O petróleo, o gás natural, o xisto betuminoso e os combustíveis nucleares. Alguns são bem conhecidos da gente, outros nem tanto, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles, então. O petróleo, a gente costuma dizer que é a fonte de energia não renovável mais que causa maior impacto no meio ambiente e também é uma das mais que os grandes empresários, né, eles estão sempre em busca de novas fontes de energia de petróleo. O que é o petróleo, então? Ele é a principal matéria-prima e uma das maiores fontes de energia do mundo, não só num país, né, mas em vários países, então, eles usam essa fonte de energia, tá? Por quê? Para extrair e para utilizar o petróleo, ainda tem uma série de procedimentos, né, que acontecem de vez em quando, a gente vê nos noticiários, na televisão, né, vários países tendo conflitos entre si, para saber quem tem direito de extrair aquele petróleo, né? Se está no território de quem que vai poder extrair, quem que vai poder vender. Estão sempre gerando guerras, às vezes, então, por causa da extração do petróleo, certo? Ele é um recurso natural de caráter estratégico. Por quê? Porque ele é utilizado para muita coisa, né? Com ele a gente faz o combustível e os meios de transporte precisam desse combustível para poderem andar. E a gente viu que os meios de transporte, eles são muito necessários nos dias de hoje para tudo, né? As cidades, elas só conseguem crescer e se desenvolver por causa dos meios de transporte. Obviamente, precisamos demais do petróleo. Então, ele é uma fonte de energia não renovável, custa muito cara, causa impacto ambiental, mas muita gente depende dele, então, para poder desenvolver a sua cidade, o seu país, certo? A gente sabe que o petróleo, ele é um hidrocarboneto que ele se forma, né, no fundo dos oceanos, graças aos restos orgânicos de animais, de vegetais,
que vão morrendo, né? Vão apodrecendo e vão se decompondo lá no fim, lá no fundo do oceano. Depois de um tempo, depois de sedimentado, então ele vira o petróleo, que depois vai ser retirado e transformado ou em combustível, ou em plástico, ou em outras coisas derivadas do petróleo, certo? Leva um tempo, né, para ele virar petróleo. Por isso que quando é encontrado, muita gente às vezes acaba brigando para saber quem vai tirar esse petróleo de lá, porque ele também gera muita riqueza, né? Os combustíveis que vêm do petróleo, eles acabam soltando no meio ambiente muitos poluentes, eles poluem demais o ar. Por isso que já tem alguns países se preocupando com essa questão, criando os biocombustíveis, né, vindos de outras fontes para não poluir tanto o ar. Então já estão preocupados com essa questão, certo? Mas lá no texto de vocês vai falar que apesar de tantos danos, a gente ainda vive então a era do petróleo. O petróleo ainda manda, né, nessas questões de fonte de energia. Então temos também o carvão mineral, outro recurso mineral que foi bem utilizado lá na parte da Revolução Industrial. Lembro em outra aula que a Pro explicou para vocês, né, onde surgiram as máquinas, várias delas, elas funcionavam com a queima do carvão, né, os trens também, meios de transporte, né, e hoje ele ainda é utilizado. O carvão, ele surge de uma forma parecida com o petróleo. Ele é fonte de energia como o petróleo e ele também se gera, né, a partir da decomposição, então, de plantas, né, geralmente ele está em florestas, plantas elas vão morrendo, se decompondo lá no final, depois elas acabam se sedimentando e um tempo depois, então, elas viram carvão, aquele material orgânico resultante daquela decomposição daquelas plantas, né? É o carvão que eles vão lá, retiram esse carvão mineral do solo, lá do subsolo, né? Debaixo da terra e vira então uma fonte de energia, né? Como a Pro explicou naquele outro dia. Também tem a impacto ambiental, causa poluição também quando ele é queimado, menos do que o petróleo, mas também causa poluição, porque ele é utilizado ainda nos trens, né? Os trens são movidos, então, a queima ali pelo carvão e também em algumas usinas termoelétricas. O gás natural é um outro recurso, então, uma fonte de energia que pode acabar, né? Ele é uma mistura de hidrocarbonetos na forma gasosa. O petróleo é aquela mistura densa, né? Um líquido viscoso. O gás natural não. Ele vem é resultado de quase do mesmo processo, mas é o gás que resulta, né? Pode ser tanto de metano, etano, propano, butano. E é esse gás que a gente conhece nas nossas casas, tá? Ele é utilizado para outras coisas também, mas esse a gente conhece lá na nossa casa, né? Geralmente ele é extraído nos mesmos lugares onde eles tiram o petróleo, né? O que sobra de líquido lá vira petróleo, o gás que sobe então é transformado nesse gás natural. Ele é menos poluente, mas também polui, né? Pode causar dano ao ar também. Ele é utilizado nas usinas termoelétricas, nas indústrias, nas nossas casas e também tem alguns automóveis hoje que já estão utilizando gás natural como combustível, né? E depois a gente tem também, lá no finalzinho que vocês vão ter na apostila de vocês, vai ter um pedacinho falando sobre a energia nuclear. Não é muito conhecida da gente, né? Ela é obtida a partir do processo de fissão nuclear de átomos do urânio, que é considerada uma fonte esgotável de energia. Vai acabar, né? Isso eles usam para a produção da eletricidade. Geralmente os países que não têm muitas reservas de água, né? Como a gente viu na outra aula, que a nossa fonte de energia elétrica vem da força das águas. Quem não tem, os países que têm pouco,
ou não tem vento, ou o sol, não conseguem ainda fabricar energia elétrica com a energia do sol, eles utilizam então a energia nuclear. É um recurso energético para esses países então que não tem esse potencial hidrelétrico. As usinas nucleares, muitas vezes, elas podem gerar muitos danos, né? Ela é uma fonte de energia perigosa, como a gente chama, né? Nem sempre o que sobra da energia, ela tem um fim, eles têm um lixo, né? Onde guardar aquela decomposição que não usou para fabricar energia, e isso, se colocado no meio ambiente, polui o meio ambiente. Tem um elevado custo de produção e tem um alto risco ambiental e social, né? Porque esse mesmo material que eles usam para produzir a energia é o mesmo que eles usam para fabricar armamentos nucleares, né? A questão da bomba atômica já lidava com isso, né? E a questão dos armamentos nucleares, então, sendo extremamente perigoso. Tá? Depois vocês vão dar uma lidinha lá nos textos, então, para saber um pouquinho mais sobre essas fontes de energia não renovável e vão tentar fazer as atividades propostas na apostila, ok? Boa aula para vocês!